das porcas, das cruzetas, como aqui tem uma cruzeta, mas capacidade de fazer juntas, tipo as juntas do nosso corpo, que tem essas capacidades de movimento, que não é um movimento em torno de um ponto, como por exemplo é a cruzeta. Seriam movimentos onde a superfície se desliza, como são os ossos, por exemplo, o cotovelo, o ombro. A superfície de um osso desliza na outra numa região e não num ponto. É o que a gente chama de mecânica biológica. É essa mecânica que queremos elaborar. Aqui no caso é um jaleco antigo, que seria para o estudo do voo também. Aqui seria o lugar de pôr o pé, por exemplo, do equipamento de voo. Hoje já está mais simplificado em um meião, fica mais leve ainda. E vamos voltar agora à construção das penas, no caráter de materiais sintéticos e materiais orgânicos. Aqui a gente tem uma haste para a pena, que seria o equivalente dessa haste aqui. Eu arranquei as barbas da pena, ficou só essa haste. E tem alguns modelos de haste. A haste para pena em alumínio e fita adesiva é essa daqui. Lá do lado de lá, que é essa, vai ter de fibra de vidro com resina. Aqui uma haste da pena, que quer dizer a rax mais o cálamo da pena. Essa parte seria o cálamo e a outra parte, que é maciça, seria a rax. Em pena e corda de algodão, material totalmente orgânico, aqui sintético no alumínio. Embaixo outro em alumínio, só para ver os pesos. 82 gramas por 142 centímetros, 165 gramas por 172 centímetros de comprimento. Aqui 120 gramas para 203 centímetros de comprimento. E olhando esse material de cima, a gente vai fixar no papel de seda e papel craft, que é o outro estudo que foi feito. Isso aqui são essencialmente estudos para a construção da haste de uma pena, porém já estão todos arquivados como antigos. Eles são da época de 2001, todos os 5: o de papel craft, o de penas e o de fibra de vidro com resina, e os de alumínio que estão por baixo. Aqui tem mais dois. Tem uma haste para pena em corda de algodão, fibra de vidro e poliuretano, fibra de vidro em tarugo. Lá era manta, aqui é tarugo, aqui é tecido de algodão. E um totalmente alumínio, que também estava em estudo, mas ficou para trás. Esse painel que a gente focaliza aqui retrata materiais, tem fibra de carbono também. A gente trabalhou um pouco com algumas varas dessas. Alguns materiais orgânicos, materiais sintéticos, todos juntos, e olhando também no sentido de serem formas geométricas em particular. Por exemplo, o aspecto cônico. Isso tudo tem aspecto cônico. Essa conicidade dá resistência em relação ao circular reto, cilindro circular reto, que seria, por exemplo, um círculo desse, um pedaço localmente aqui seria um tubo circular reto. Ou esse tarugo, por exemplo, é circular reto, enquanto esse aqui é cônico, esse é cônico, esse é cônico, esse é cônico. Esse aspecto faz com que você concentre o centro de massa de um objeto, como por exemplo o nosso braço, ele é cônico, mais numa extremidade e não na outra, de modo a quando você fazer o movimento, você ter, sempre se tiver que quebrar, quebra a ponta, nunca quebra para cá. Diferentemente, se você tiver algo com uma mesma espessura, se forçar a mesa, é perigoso quebrar no meio, não a ponta, por exemplo, porque é reto e não é cônico. São aspectos assim, olhando para a geometria e topologia. Esse painel todo são materiais em estudo, tanto para o estudo do voo, quanto para o estudo da bicicleta, que a gente vai falar mais no finalzinho. E a primeira publicação deles, por acaso, são duas engrenagens ocas. Elas tinham um papel de relacionar-se uma com a outra nessa forma. Estava com vários rolamentos aqui em volta, como se dando a sustentação de uma carcaça totalmente flexível e discreta, só com rolamentos no local do deslizamento, mas o resto tudo oco e a gente podendo ver as engrenagens. Então você tocaria o pedal para rodar de baixo e a de cima seria rodada por ela, ou vice-versa. E ela estaria rodando uma turbina de um aerocóptero. Foi publicado algo parecido do aerocóptero, mas essas engrenagens ocas, por exemplo, se você fazer essas brincadeiras, está sendo a primeira apresentação delas. Dá um close na engrenagem para a turbina do aerocóptero com rabo. Na época ele ainda estava com rabo, agora ele já está com dupla turbina concêntrica.
Ela pesa 716 gramas, 19 centímetros de altura, com 16 centímetros de diâmetro. Isso não é que está invertida, na verdade é essa daqui, ó, está invertida, porque eu coloquei errado. E aqui as transmissões do aerocóptero, são 3 modelos de transmissão, com algumas engrenagens lá dentro, engrenagens antigas ainda. A engrenagem da esquerda foi feita na escola técnica coordenada pelo professor Carlos Magno. Foi nessas discussões que a gente trouxe à luz alguns objetos de engrenagens que estavam na mesa anterior, sem ser essas grandonas agora. Então, close por gentileza. Transmissão miniatura com dupla turbina concêntrica para o aerocóptero. E aqui os materiais: alumínio, aço níquel, liga com tungstênio, rolamento e isopor. Essa aqui tem isopor dentro do rolamento. E os pesos. E a comprimento. O pessoal está chamando de carcará, eu não tenho como afirmar. Veio do Paraná, está embalsamado naturalmente. Terra e sol e bichos, vamos dizer, que embalsamaram ele. As medidas dele atual são 240,3 gramas, 60 centímetros de comprimento por 130 centímetros de envergadura. Só um comentário aqui em torno desses dois números, o comprimento com a envergadura. Nos pássaros, a envergadura dá em torno de o dobro do comprimento. Nos peixes, a envergadura dá em torno de 1/4 a 1/5 do comprimento. Então, o voo e o mergulhar são similares no sentido que você está embebido no meio, porém com a diferença de uma densidade de 1000 vezes mais denso da água com relação ao ar. Embora a relação de comprimento das envergaduras dos dois bichos, peixe e pássaro, difiram-se num fator de 10. O comprimento do pássaro é o dobro, a envergadura do pássaro é o dobro do comprimento, enquanto a do peixe é 1/4 do comprimento. Olhando mais os defuntos, temos uma galinha caipira, um pedaço dela, se quiser focá-la. Uma galinha caipira em Zimbábue, conservação por formal injetado. E as proporções de massa e comprimento dela. Daí ela não ser tão boa de voo. O comprimento é muito próximo da envergadura. Mas ela voa também, principalmente para descer morro. O peru voa um pouco, a gente tem as asas dele. Pode dar uma focada para registrar os dados. Tem a asa direita e a asa esquerda. Eles estão aí, esses defuntos, essas partes aqui com o propósito de usar as peças do defunto, ou seja, os membros do defunto, como peças para a construção de objeto. Vista a nossa inoperância em construção de engrenagens, de juntas, com a capacidade de movimento similar aos movimentos que tem as asas, por exemplo, ou outros movimentos que a natureza oferece, a gente pretende então usar elementos dos defuntos como peças para os objetos que pretendemos construir. São caminhos intermediários até alcançarmos a capacidade de construir peças com esta forma de movimento das asas. E finalmente, a parte do voo, a gente tem uma quantidade de rolamentos aqui, embora isso aqui já está antigo também, você vê até o tipo dos rolamentos. É uma turbina, é a transmissão para uma turbina concêntrica, de tripla turbinas concêntricas. Aqui tem o nome, ó. Transmissão para o aerocóptero com 3 turbinas concêntricas. Aí o material e as medidas de peso. Já está bem ultrapassado também, embora seja recente, seja de 2003, período de março, provavelmente. Não, talvez janeiro de 2003. Isso aí é uma bicicleta aerocóptero. O professor Osino, nosso inventor aqui do nosso estado, um dos principais inventores da nossa nação no momento, que está participando aí com vários trabalhos em encontros nacionais que vêm ocorrendo pelo Brasil afora, dentro da nossa bicicleta de modelo número 11. No fundo, pode ficar. No fundo a gente tem... O senhor quer falar? Agora eu vou andar de uma bicicleta. Não, não está andando não. Ela está incompleta embaixo. Não dá para rodar não. O cilindro dela, se tivesse a peça aqui embaixo, deslizaria. Enquanto a roda rodaria, ele ficaria tocando a manivela com o corpo em estabilidade. A bicicleta é um veículo de transporte como os veículos de 2 rodas, 3 ou mais rodas. A gente está discutindo então o veículo de uma roda só como veículo de transporte. Se você estiver no plano dela, abaixo do centro, dentro dela, como o professor Osino está,
você fica estável, confinado, como fica estável nos veículos de 2 ou mais rodas. Essencialmente é a discussão da bicicleta. Pronto. Eu não tive coragem. Temos os desenhos no fundo, enquanto ele sai a gente vai mostrando. Da bicicleta temos desenhos mostrando uma forma de manivela. Ela pode ser a pedal, a motor ou a manivela ou ambos juntos. Só para dar uma focada no objeto, a gente repara uma coisa no objeto que são 5 elementos negados. Foi negado o prego, a cola, você não vê cola, você não vê prego, nem arrebite, nem parafuso e não vê solda. Você não vê esses elementos presentes no modo de concepção do objeto. Estou frisando como segunda instância a questão do caráter objeto e não a discussão que o objeto impregna, que é a discussão principal. Andar numa roda como veículo de transporte. E negado também o 6º elemento, que é o ar comprimido. No comum a gente tem um pneu, um ar, uma câmara de ar e o ar comprimido dentro. A gente substitui esses 4 elementos por um toro, que é esse material que você está vendo. Ele ainda divide em 2 partes para transporte. Então o ar comprimido fica como não imprescindível no pneu, embora o pneu tenha flexibilidade, busca ter esse material, ele é um pouco mais difícil, teve outros já com mais flexibilidade. Você dispensa a necessidade do ar comprimido para o caráter pneu nos objetos. A gente então busca o papel de pneu, tirando o pneuma, tirando o ar. E aqui o modelo, esse é o modelo 11, vamos só dar uma focada para registrar os dados. A unicicleta número 11, a manivela e com roda desmontável. Os materiais são plástico, teflon, nylon seda em corda. Estou frisando a corda porque a discussão da corda em relação à esfera ou à partícula. Isso na física de altas energias, embora eu estou roubando as verdades de palavras, de conceitos deles, para aplicar no mundo macroscópico. A física de altas energias trabalha na escala de comprimento da ordem do átomo, do núcleo do átomo, dos nucleons do átomo, tipo próton, nêutron, e vai mais dentro um pouco dos nucleons, que é os quarks, que são os componentes dos nucleons, e há hoje também especulações com que diz respeito aos quarks serem formados de elementos mais fundamentais que eles, que são os préons. Há modelos nessa direção já há umas 3 décadas. Então, retomando as falas também. Isso falando de partículas para expressar a natureza em pequenas escalas de tamanho, como essas mencionadas. E também tem a forma de ler isso como cordas, a interação da natureza através não de partículas fundamentais, mas de cordas fundamentais, numa escala de tamanho de 10 a menos 33 do metro. Os nossos estudos estão em torno de 10 a menos 5 do metro a 10 a 1 metro, que equivale a 10 metros, 100 metros. É em torno dessa faixa, no mundo macroscópico que estamos trabalhando, tanto no estudo da bicicleta quanto no estudo do voo em particular. E vamos para a bicicleta número 8 agora. Ela é o modelo número 8, embora o cilindro dela está mais simples, só tem 2 elementos. Os rolamentos aqui foram negados também. Deslizamento é lâmina sobre lâmina. E o material também vai a menos quantidade. Aqui está escrito látex, mas não está tendo látex, é PVC. E aço. Esse aqui é um aço de tungstênio. É um material com aspecto industrial, só para frisar que também podemos fazer no modelo industrial, desde que façamos os pneus e os aros nas proporções que a indústria vai oferecer a nós, vamos solicitar ela melhor. Fechando a bicicleta no aeroporto, a gente tem um desenho que está na linha agora de pensamentos e estudo de materiais e formas de construção, e está dentro de construção de um modelo em miniatura, que é a bicicleta aeroporto, que é a aplicação dos estudos da bicicleta com os estudos do aeroporto. O aeroporto é o estudo do veículo de uma roda, de uma dupla turbina concêntrica, que ele está com 3, com uma forma particular de estudar o voo. Estudando o voo pelos pássaros, fazer o voo tipo oscilação dos pássaros é muito difícil. Então a gente acaba caindo na simplicidade de trabalhar com a rotação em vez da oscilação. E estamos usando então a rotação das turbinas para ser propulsor e freador de um veículo terrestre.
Então esse veículo bicicleta aeroporto é um veículo terrestre com propulsão eólica, dando também a possibilidade de ser um veículo aéreo. Isso é um modelo para uma pessoa manivela, pode ser a motor ou a pedal ou ambos juntos, caso deseje. E a gente vai fechar a fala agora com uma rodada genérica, uma panorâmica pelo salão, para comentar que esses objetos, eles têm o propósito de mostrar conceitos. Eles não são funcionais, embora a repetitividade deles pode trazer a funcionalidade também. Os objetos do voo, por exemplo, eles tentam mostrar fundamentalmente o conceito desse princípio de máxima área, mínimo volume e massa que tem na pena dos pássaros. Alexandre, senhor, vou fazer uma pergunta para você. Você pretende dar um voo, toda essa parafernália que você criou? A minha pretensão é ambiciosa com relação ao voo, especificamente. Ambiciosa da seguinte maneira: todo artefato para andar na atmosfera ou fora da atmosfera, tipo a troposfera e a ionosfera, que são as bordas de cima, e depois dela, a distâncias já próximas à Lua ou próximo ao espaço interplanetário, também tem ar lá, mais rarefeito do que aqui, e nós queremos usar esse princípio que as penas oferecem para nós, de tamanha grandeza de área, para agarrar-se ao ar, seja da atmosfera aqui e nesse que vai rarefazendo, para usar para as máquinas que vão caminhar também pelo espaço externo à atmosfera, espaço sideral chamado. Então propomos aplicar esses princípios que estão na pena na construção das asas e dos conceitos de voo de toda sorte de artefato que temos para andar na atmosfera e também os artefatos para andar fora dela. Uma coisa fundamental que a gente deve frisar na separação do que é o artefato do homem atual e o que é a natureza biológica em termos de voo, é que o voo da natureza biológica todo ele é por oscilação, enquanto do homem natural é por rotação. A asa do pássaro e dos alados naturais como um todo tem o papel de sustentar, de direcionar e de propulsionar. Vamos mostrar de perto a capacidade de propulsão desse negócio desse projeto de nessa arte. Enquanto a asa dos nossos artefatos ela tem caráter só de sustentação e de direção. Ela não dá propulsão. E esse desacoplamento da propulsão da direção que a asa perde no nosso artefato faz com que perdamos verdades, tipo colocar o nosso artefato de voo, coloca o ar como vilão. A gente tem sempre que vencer o ar. Daí o avião de alta velocidade tem a asa curta e a propulsão da turbina forte. Enquanto o alado natural, o de alta velocidade do avião tem a asa muito comprida em relação ao de baixo. Por quê? Porque a asa dele tem papel de propulsor. Ela agarra-se ao meio para caminhar e não se sente incomodada com o meio para caminhar. Agora, vamos com nós dois. Você pretende algum dia ganhar dinheiro com todas essas ideias suas? Não, o dinheiro eu já venho ganhando. Eu tenho 4 anos de bolsa de doutoramento em física pelo CNPq. Os meus 3 primeiros anos de faculdade foi com bolsa de monitoria e de iniciação científica também do CNPq. E a universidade é uma instituição federal, eu não pago por isso. Então, de certo modo, eu estou ganhando para fazer isso também. Outra coisa que eu quero perguntar: você trabalha muito sozinho com essa parafernália toda, você tem acompanhador com você? No momento, eu digo, o direcionamento é por conta própria. Porém, há pessoas de todas as áreas do saber, por onde eu passei, me deram muitas mãos. É um trabalho a várias mãos. A coordenação da cabeça está por conta própria, mas há várias mãos. Pessoas da escola técnica, professores da escola técnica, técnicos do departamento de física, do departamento de arte, da UFRGS, técnicos do CBPF, da UERJ, nas bibliotecas das arqueologias, pessoas da medicina, que às vezes vão discutir questões anatômicas, pessoas, por exemplo, a técnica de desembarque foi um senhor que trabalha com venda de cartões, ele cuida de fundos e tal, da conservação, e passou algumas orientações. E oficinas que vinham mudando no Rio de Janeiro e outros locais mais, de pessoas amigas, pessoas que se prontificaram a dar tanto auxílio técnico quanto auxílio
você. Todos então, levará sua alma em frente. Deus te abençoe, viu? Obrigado. Obrigado, Patrícia. Trabalho de doutoramento em Física. Estudo para topologia e geometria da pena. Observamos que na asa ou penas dos pássaros aparece área máxima e volume e massa mínimos, ou o produto entre a massa e volume dividido pela área é mínimo na asa ou pena dos pássaros, compactamente. Essa era a mínima, Observamos que na asa ou pena dos pássaros... Peraí, tá sua sombra. Fica pro outro lado. Observamos que na asa ou penas dos pássaros aparece área máxima e volume e massa mínimos, ou o produto entre a massa e volume dividido pela área é mínimo na asa ou pena dos pássaros, compactamente, m vezes v sobre a igual ao extremo, mínimo na asa ou penas dos pássaros. No trabalho do Alexandre, a fusão ciência e arte é notória. Os objetos expostos são parte de cada estágio que vai tomando corpo sem que para isso seja importante o produto final. Apesar de ser físico e pensar como tal, aflorou no seu âmago científico-acadêmico o autodidata artista. Não sei se por propósito ou mero acaso. Se a unicicleta ou o aerocóptero vão funcionar ou servir de patente para alguma multinacional, não importa. O importante é o labor e a forma empregados no processo de criação. A pesquisa minuciosa de materiais, que vão desde um simples cordão e penas e ossos de urubus e gaviões, passando por fibras de vidro e alumínio ou acrílico, até madeiras como pita e ubá, uma mistura harmoniosa que não fere a visão mal avisada. Pode causar algum espanto no tocante ao vislumbre que a obra nos proporciona, pois nos remete à Idade Média, algo meio da Vinci, ou até mesmo Santos Dumont, mas de uma grandiosidade intrínseca que nos mostra a arte pura, sem estereótipos ou traumas de criação. Zé de Mello, artista multimídia. Unicicleta e aerocóptero. Seguindo a tendência da vinciana na qual ciência e arte fundem-se, Alexandre de Mello Del Pulpo, bacharel em Física UFES, expõe na Biblioteca Central da UFES térreo a instalação Unicicleta e aerocóptero, fruto do seu projeto de doutorado. A pesquisa tem 5 anos e é fundamentada em estágios, estando na sua 9ª apresentação de resultados. Unicicleta, veículo de transporte terrestre de uma só roda. Aerocóptero, veículo de transporte aéreo de propulsão. Nesta mostra, Alexandre Mello faz a fusão das facções, resultando um projeto novo, arrojado, audacioso. No 15º e 16º Salão Nacional de Inventos, organizados pela IB, Instituto Brasileiro de Inventores, as pesquisas foram muito elogiadas. A instalação é coordenada por César Wapaia, Departamento de Artes UFES, e colaboração do artista multimídia Zé de Mello. É ver para crer. Roda. Foto digital da barba traseira da pena do bordo de ataque do urubu. O que é pena do bordo de ataque, Alexandre? São as penas da frente da asa, as que dão a direção para o voo. E qual é a importância dessa foto, enfim, dessa pena no seu trabalho? A pena é Ela é o um conceito objetivo, a pena é um conceito. Uhum. É um conceito de geometria e de topologia. E você falando antes, eu te interromper, é o quê? Você perguntou a essência da barba da pena. Isso. É para caracterizar que a asa se divide em penas, que é o fundamental dela, Uhum. que se dividem em barbas, que se dividem em bárbulas, que são cada fiozinho deste aqui. Essa barba tem um intervalo
de aproximadamente 3 centímetros. Cada pedaço deste tem 1 milímetro de tamanho. E 1 milímetro desse tem em torno de 32 bárbulas de cada lado em uma barba. Sim. Uma pena tem em torno de 250 barbas em cada lado. Essa é a barba traseira que foi escolhida. Na altura áurea, um corte áureo da pena aproximadamente. Que é no meio? O meio é a metade, o áureo é em torno de 40%, é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Ah, sim, beleza.